Bem-vindo aqui a mais um episódio do podcast Carreira e Negócio, uma série especial sobre crédito. E hoje a gente vai tocar num ponto super relevante, que é você saber dar o crédito com as ferramentas corretas, com processo, com controle, com política, com governança. Porque a pior coisa é você crescer da forma errada. E para trazer essa visão aqui de o arcabouço que garante um bom crédito, eu trouxe aqui o Fernando Caritá, sócio da MCS, especialista há 20 anos no assunto. A gente Sim, trabalhou junto lá atrás, né? exatamente. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço, é um enorme prazer estar aqui com você, Jorge, e poder dividir com o seu público aí algum conhecimento, algumas ideias sobre esse tema que, como você comentou, é tão importante aí para o mercado, né, como um todo. Então, começar aqui com uma pergunta assim, para quem está montando uma operação de crédito, pensa uma empresa média que quer aproveitar e montar uma operação de crédito, né? Como que ela deve fazer para que o PDD vire negócio, resultado e não vire uma dor de cabeça lá na frente? O que tem que ter Sim. nessa operação? Qual é a sua visão, assim? Como é que você montaria essa estrutura? Sem dúvidas. Ótima pergunta. Nós fizemos aí recentemente alguns trabalhos dessa natureza de avaliação e o crédito, a avaliação de crédito do ponto de vista da empresa, ou seja, de uma instituição não financeira, o que acontece? Aquele não é o core da empresa, então ela precisa tomar alguns cuidados para, óbvio, a atenção dela está no negócio fim, que é uma indústria, é um serviço, mas, tratar a questão do crédito para os seus clientes com um viés estratégico, né, de geração de negócio e não de afastamento de negócio. O que eu quero dizer? A gente percebe que, em muitas vezes, a empresa ela pode errar a mão dando crédito demais, especialmente concentrando o crédito, limites de crédito na mão de poucos players, que são muitas vezes estratégicos, mas numa situação de inadimplência o impacto é enorme, né, para aquela empresa. Como do outro lado, a prevenção total de risco de crédito, e aí o que significa dizer você ter uma inadimplência de valores extremamente pequenos, mas, por outro lado, você corre o risco de deixar dinheiro em cima da mesa, você deixar de fazer bons negócios por ser mais restritivo do que o que é realmente necessário. Então, eu diria que o importante é ter um equilíbrio entre essas duas variáveis, né? O pró-negócio e a prevenção da perda de crédito efetivamente através de políticas e através de conversas da área financeira com o negócio, conversas realmente estruturadas sobre o tema. Tá, então você está falando assim que às vezes fazer muitos negócios de crédito concentrado em poucos gera um risco de portfólio grande, e tendo você não diversifica a carteira e isso pode levar a uma perda inesperada relevante. Exatamente. Né? E aí você está falando também que se o cara chega e fala assim, não, minha inadimplência é zero, a primeira coisa que você pensa, ele está perdendo um monte de oportunidade aí. Exatamente. Pelo caminho, né? Muitas vezes nós vemos isso com um sorriso, né, do gestor, mas é algo que precisa ser avaliado com certa parcimônia, porque pode estar deixando de se fazer bons negócios também. Tá, e como é que é o bastidor para que isso funcione, né? Como é que é o bastidor aqui para garantir que eu estou fazendo uma gestão da concentração do meu portfólio, para garantir que o que eu estou aprovando faz sentido sobre a ótica de negócio ou economicamente, né? Como que eu monto isso? Normalmente, o que nós começamos até de cima para baixo, ou seja, vamos pensar que quem são os grandes decisores dessa empresa em relação ao tema e como eles estão preparados para lidar, né? Então, a gente pode estar falando de um CFO aqui ou um CEO, enfim, um diretor comercial que tem que sentar e tomar algumas decisões em relação ao apetite a risco deles, né? Indo mais para o conservador ou mais para um lado arrojado. Qual é o momento? E tentando vincular com o momento de negócio dessa empresa. O que eu estou querendo dizer se eu tenho uma estratégia
de crescimento muito forte para os próximos 2, 3, 4 anos, não faz sentido quer dizer, não é que não faz sentido, mas você tem que tomar cuidado, como eu falei, para você não ter uma política uma política de crédito que não conversa com essa estratégia. Então, talvez aqui eu tenha que partir de uma estratégia onde eu vou trabalhar com um crédito mais amplo, né, mais abundante. Outro ponto importante aqui de tomar decisão, qual é o perfil do meu cliente, né? Quais são os perfis de cada cliente e como o mercado dele atualmente está reagindo. Então, entender esse panorama ajuda bastante a tomar as grandes decisões aqui em relação ao perfil do crédito, da forma que eu vou estruturar dentro da minha operação. Outro ponto importante, nós vamos solicitar algum tipo de garantia, nós vamos trabalhar com uma garantia eventualmente de uma matriz fora do país ou de um sócio, uma garantia pessoal de um sócio desse negócio, né, desse cliente. Essas são talvez grandes drivers aqui para entender como estruturar essa operação do ponto de vista operacional, né? Você está falando aqui o segmento de cliente, o apetite a risco. Exatamente. E o produto que vai ser trabalhado, né? Perfeito. Então, vamos trazer aqui para o nosso caso para ir aterrissando, né? Então, uma empresa tem uma empresa média, eu vendo o produto, então é um produto físico que eu estou vendendo e eu quero dar crédito para financiar a minha venda. O meu perfil de cliente é um cliente, seria um cliente classe C, um poder aquisitivo razoável, mas assim que não tem uma sobra de capacidade de pagamento, um produto sem garantia, né? E eu defino quanto eu tolero ter de perda para gerar esse negócio. Olha, eu quero financiar a venda, então se ficar elas por elas, se eu ficar no break-even da minha operação financeira, a operação comercial cobre. Tá, então eu cheguei lá, cheguei e falei, pô, Fernando, tá aqui, ó, essa é a minha estratégia. Agora, como é que você tangibiliza isso? Como é que você bota isso para funcionar? Exatamente. Aí, tendo grandes drivers aí definidos da forma que você comentou, aí a gente pode descer um pouco mais pro tático e pro operacional, né? Então, poxa, vamos criar, então, uma política que defina limites aqui e que permitam tanto o comercial quanto a área financeira dialogarem na mesma linguagem, digamos assim, para que não hajam atritos aí desnecessários, enfim, que essas duas áreas consigam trabalhar de forma complementar e pró-negócio, né? E aí começam a surgir novos desafios ali. Então, como você falou, poxa, eu vou trazer um limite aqui. Que limite é esse? É interessante pensar no limite da operação, como você comentou, de uma pessoa com um determinado perfil classe C, que ganha até X salários mínimos, e alguns perfis comportamentais podem ser levados em consideração, se é solteiro, casado, drivers dessa natureza. Isso vai permitir modelar um perfil do consumidor, mas é importante também olhar limites para carteiras específicas, né? Então, você pode ter aí 2, 3, 4, 5 perfis diferentes e você pode ter limites diferentes para cada um desses perfis, ou seja, separando cada um desses grupos homogêneos, digamos assim, com limites que te permita fazer avaliações um pouco mais precisas do que está acontecendo, né? Com esse comportamento que você definiu em termos de risco e retorno aí, né, sobre a política que você está implementando. E é importante dizer que aí nesse momento pode surgir um outro vilão que não é somente a inadimplência, mas os grandes fraudadores, né, que começam a entender esse seu mecanismo de crédito e podem começar a tomar algum tipo de vantagem em relação à sua operação. E principalmente se for digital, né? Exatamente.
Exatamente. Não, perfeito. Vamos aprofundar aqui, né? Então você chegou e falou: "Olha, eu vou montar a política." Então a política, vamos supor, a política está montada, você traduziu esse apetite a risco, segmentação, tipo de produto para uma política. E agora? Agora lança o crédito? Como é que funciona? Qual é o próximo passo? O outro passo bastante importante, indo já mais para uma camada operacional, poxa, entender como eu vou analisar a entrada desse cliente, né? Então, um grande funil são os processos que o IC, conheça seu cliente, né? Know your client, que o IC. Poxa, eu preciso entender quais são as informações mínimas necessárias que eu preciso ter nas mãos para conseguir tomar essa decisão de dar ou não dar crédito, ou dar até qual o limite, né? De modo que eu possa encaixar esse cliente nos grupos aí homogêneos da forma que eu comentei anteriormente. Aí você já começa a pensar na execução ali, né? Um pouco mais de como vai ser a jornada desse cliente no momento que ele vem para dentro da sua empresa, e como você começa a fazer as primeiras avaliações. Nesse momento é importante ter acesso a plataformas aí de background checking, plataformas que te permitam fazer avaliações complementares àquelas que estão sendo relatadas pelo cliente, né? A partir dali da interface que for definida de diálogo com ele. Pode ser um portal, pode ser um formulário. Quanto mais digital, certamente maior, né? Maior a velocidade de resposta, mas eventualmente você pode ter situações onde o digital não funcione tão bem, né? Uhum. Ou seja, o cliente chegou e tem que ter certeza que ele é ele, sem dúvida. Se ele não está fraudando ou não, ou até se ele está usando para lavar dinheiro, né? Exatamente. Então, ter algum aparato que te permita fazer validações mínimas desse cliente e checar qual é a capacidade de pagamento dele, né, para que os limites sejam devidamente definidos, é fundamental para que se faça uma boa avaliação. Tá, e agora eu peguei as informações, eu verifiquei capacidade de pagamento, aí está incluído ver o risco também? Aí, uma vez feita essa avaliação, você vai classificar esse cliente dentro da sua carteira com um determinado nível de risco, né? Se chegamos à conclusão a partir das avaliações. E aí, nós estamos falando aqui em várias etapas, mas o que a gente percebe é que você também tem que tomar cuidado para que esse processo seja rápido e eficiente, porque a outra possibilidade é você criar um processo moroso e que vai te fazer com que perca esse cliente, né? O cliente perca interesse pelo seu produto. Então, a experiência do cliente aqui, especialmente do cliente bom, ela tem que ser satisfatória para ele. Caso contrário, você corre o risco de perder uma boa venda, digamos assim, né? Mas uma vez que esse cliente tem o perfil desejado e ele continua interessado em comprar com você, você vai encaixar ele dentro desse seu portfólio aqui, né? Com um determinado limite, com um score, né? De crédito aí que permita você acompanhar ele, e aí ele passa a fazer parte da sua carteira. Feito isso, você tem que acompanhar a evolução desse cliente. Então, esse é um ponto onde as empresas muitas vezes também têm um pouco de dificuldade de implementar rotinas efetivas, porque também não é o core dele. Os bancos já fazem isso com mais facilidade, está mais próximo da realidade deles, né? Até porque é o core, né, do banco, mas as empresas muitas vezes acabam fazendo uma boa avaliação, mas a avaliação ela para nesse momento inicial, né? E aí o próximo contato vai ser quando aquele cliente começa a apresentar algum tipo de problema de inadimplência. O que a gente entende é que tem que haver um monitoramento contínuo aqui da evolução desse cliente dentro da carteira, né? Uhum. Tá, e aí você acabou comentando aqui pelo menos duas tipologias, o cara que
você acaba nem botando para dentro um cara bom que foi rejeitado pelo processo, por isso que tem que recalibrar todas a política e tudo mais. E você falou aqui do cliente que degradou e aí precisa de algum tipo de ação. Perfeito. E você mencionou um outro caso, que é o caso do cliente que ele entra até com um perfil bom, mas ele está fraudando, né? Como que vocês fazem aí? Como que funciona esse processo? Isso assim, a minha experiência dos projetos que eu faço de crédito, se for digital, não é se vai acontecer ou não. A pergunta é quando que vai ser fraudado. Com certeza. Né? E aí eu pego um pouco da tua experiência. Como é que a gente resolve esse problema? Como é que diminui aí ou faz com que, se acontecer, aconteça controlado com impacto menor? Claro, sem dúvida. Essa é a grande questão nos dias de hoje, com toda a evolução digital, né? Como proceder aqui para validar as informações, né, que estão entrando pessoais. O fraudador normalmente entra aí com informações falsas, né, ou de outra pessoa que não é ele mesmo, para fazer os cadastros, e aí consequentemente vai acabar contaminando o seu modelo de avaliação. Existem hoje várias camadas aqui que podem ser adicionadas, que são as validações através de biometria, as validações por token, as validações multifatoriais, que eu quero dizer, né? A validação ela pode ser um Face ID, ela pode ser uma digital, ela pode ser uma informação que você manda para aquele e-mail ou aquele telefone que foi dado ali como informação, e você valida ele através do output, né, que essa pessoa vai receber. Então ela recebe um e-mail com um determinado número, ela tem que pegar aquele número e colocar na sua plataforma para que haja a validação. Uma vez que o telefone, o e-mail, o nome estão razoavelmente validados, você, CPF, né, você tem condição de fazer alguns cruzamentos com outras bases públicas e assim cumprir com toda essa jornada. E aí, de novo, o ponto né, acertar a mão nessa calibração de qual é o nível de fricção que você vai trazer para a experiência do seu cliente, né? A gente percebe que, como eu comentei, né, quanto mais camadas você põe ali de segurança, você melhora, né, a segurança aí do seu crédito, enfim, mas você pode acabar gerando uma experiência muito longa de validação e o seu cliente perder interesse naquela operação. Então, o que nós percebemos é que os modelos mais otimizados, eles trazem níveis de fricção assim, para a experiência conforme o ticket que a gente está falando ou o tamanho da exposição que ali aquela venda está gerando, né? Então, aí é muito importante entender como essa mecânica dialoga com o seu produto para que você não venha a pôr camadas mais do que necessárias ou menos do que necessárias. Né? Uhum. Tá, então assim, em outras palavras aqui, você está trazendo hoje que o primeiro ponto que eu peguei é que o cara que vai fraudar, ele vai entrar com um perfil bom. Então, se você não identificar, você suja os modelos, né? Exatamente. Você vai botar... E depois tem que ter um bom senso entre quantas camadas de controle você tem versus qual é o risco de fraude para aquele perfil, para você não acabar perdendo o cara, né? Exatamente. Então percebe que cada vez mais a conversa de crédito é uma conversa de negócio, né? A conversa de compliance, digamos assim, é uma conversa de negócio. A questão de governança, ela tem que dialogar junto com o negócio, porque senão você simplesmente gera custo para a organização e não um diferencial competitivo interessante. Você tem exemplo, assim, né? Se a gente não implementa tudo isso, né? O que acontece, né? O que você já viu aí na prática? Ou quando que o pessoal te chama aí para remediar, né?
Exatamente. Quando o legal, o interessante é quando a gente acompanha a construção dessa jornada junto com o cliente e vai explicando, vai educando todos esses stakeholders de como orquestrar toda essa mecânica, né? Nós temos trabalhos onde nós já fizemos dessa forma, mas nós temos clientes que infelizmente acabam nos procurando quando os problemas já começam a aparecer ou os problemas já são críticos, né? O que eu quero dizer, você já tem uma inadimplência muito alta, você tem um problema de fraude muito grande, às vezes o cliente não consegue separar o que é problema de inadimplência de um problema de fraude, principalmente quando você tem um ataque massivo, né, de fraudadores. Um grande ponto a característica da fraude de hoje, pelo fato dos modelos digitais, né, de atuação, é que você tem uma escalabilidade muito grande. Os fraudadores muitas vezes conseguem fazer 1.000, 2.000 ataques numa janela temporal muito curta. Então, às vezes, fica até difícil para o gestor separar o que é uma coisa, o que é um ataque e o que é um interesse aí substantivo de cliente sobre um determinado produto que eventualmente acabou de ser lançado, por exemplo, e está gerando uma inadimplência por uma questão de falta de capacidade de pagamento, digamos assim, né, do cliente. Então, muitas vezes, o primeiro passo é separar um pouco um mundo do outro, explicar mecanismos, né, onde a gente pode separar um mundo do outro. E aí já naturalmente os modelos de crédito começam a trabalhar melhores, né? Começam a oferecer outputs mais qualificados, porque antes você tinha uma série de operações entrando ali bastante com perfil de fraude e contaminando o modelo. O modelo ele não sabe, né? Ele simplesmente enxerga ali um não pagamento, né? Ele não consegue entender muitas vezes que aquilo é um não pagamento proposital em cima de uma fraude que foi arquitetada. Então, essas são algumas formas de tentar fazer avaliações iniciais que geram quick wins, muitas vezes interessantes para as empresas. E aí, a gente está falando aqui de que nível de impacto? Olha, algo 15, 20, às vezes até mais, 15, 20% de melhoria ali na inadimplência, né, digamos assim, nas provisões contábeis que são feitas em cima desses valores. Eu diria isso, que em torno de 20% é um número, quando ainda não foi feito nenhum trabalho com essa profundidade que nós estamos discutindo, é um número bastante factível. E como é que a empresa faz para estimar essa provisão? Nós temos hoje regulamentações específicas, tanto para instituições financeiras como não financeiras, baseadas no IFRS 9, né? Nós temos ali já previsto algumas formas de avaliação que vão além daquilo que era feito num passado onde você simplesmente reconhecia a perda realizada, né, daquele crédito. Então, hoje o que se avalia, o que se pede é que haja uma captura de informações que levem a uma visão mais prospectiva dessa perda, considerando o passado, e temos uma metodologia mais simplificada, onde você olha para a probabilidade de perda baseada no seu histórico, e temos metodologias mais sofisticadas que levam em consideração não só o histórico, mas uma visão prospectiva também, né, de como esse crédito tende a se comportar. É mais complexo, mas traz uma visão mais precisa, digamos assim, de como aquela carteira pode se comportar, né? E, consequentemente, uma leitura mais acurada para o leitor daquele balanço. E aí, qual é a chance do cara atrasar? E se ele atrasar, o quanto historicamente recupera? Quanto historicamente recupera, exatamente. Aí nós temos as sopas de letrinha, né? A probabilidade de default, PD, LGD, Loss Given Default, EAD.
a perda, o loss given default e EAD, né, a perda final que você espera depois que que você leva em consideração o valor de eventuais garantias que foram dadas naquela operação. Isso, aí com isso você provisiona no balanço, vai direto para o resultado, né? Exatamente. Você tem um impacto no ativo, né, onde está registrado aquela operação de recebível e no resultado, como resultado dessa provisão. E aí, então assim, bom, quando a gente fala aqui de LGD, que é o quanto que você recupera, né, ou quanto que você perde do que atrasou, está mais focado na estrutura de recuperação de cobrança, né? De cobrança, recuperação. Exatamente. E quando a gente fala de PD, que é a chance de não pagar, está mais focada na questão da avaliação de risco, né? Perfeito. De uma operação onde ela não apresentou ainda dias de atraso, digamos assim, né? Mas qual é a probabilidade que ela tem de se tornar uma operação em default? E isso vem via um processo ou algum modelo, né? Exatamente. E aí entra uma sofisticação que requer aí modelos estatísticos específicos que levam em consideração, como você comentou, o histórico, né, o comportamento histórico de inadimplência, leva em consideração a performance da cobrança e leva em consideração a performance de recebimento daquelas garantias que são dadas aí para as operações. Então, são modelos que trabalham com essas informações que são internas, mas os modelos também podem capturar variáveis externas de mercado, econômicas, por exemplo, setoriais, que podem ajudar a fazer aí um fine-tuning, né, desses modelos com variações econômicas, digamos assim. Tá, isso eu entendi aqui. Você tem momentos em que a garantia é muito boa, então no final o quanto você vai perder está amarrado no quanto você consegue recuperar daquela garantia. Sim. Se o cara pagou, comprou o imóvel e já pagou de entrada 30%, 40%, está financiando o resto, o imóvel todo está como garantia, você tem aí um estímulo para que ele pague, ou uma forma de você recuperar esse valor exercendo aí, né, executando essa garantia. Executando, né? Essa garantia, exatamente. E do outro lado, você vai ter operações que a garantia não diz nada, nem tem garantia. Não. E aí o perfil de risco desse cliente, né, em função do rating, do score, é que vai determinar o quanto você tem de perda, né? Exatamente. E aí tem um trabalho importante, de novo, né, já indo para aquela camada mais operacional, de você ter produtos onde o seu cliente tem alternativas de trabalhar, né? Digamos que nós estamos falando de um cliente de boa fé, separamos já os fraudadores, né? Estamos falando de um cliente de boa fé que perdeu momentaneamente a capacidade de pagamento. Se você tem alguns produtos ali de refinanciamento ou que dê alternativas para ele ganhar algum tipo de fôlego, e aí é uma conversa importante, né, que pode acontecer durante esse processo de cobrança, você pode trazer esse cara de novo, esse cliente, para uma situação adimplente, né? Uhum. Então, são estratégias que a gente pode trabalhar junto com a área de cobrança, dando alternativas para esse cliente e obtendo resultados satisfatórios para ambas as partes. Tá, mas aí você começou a conversa falando um pouco do acompanhamento, né? Sim. Se eu quebrar essas duas partes, né? Então, a parte onde a minha perda está direcionada em função do risco daquele cliente e outro que está mais focado na recuperação, na execução de uma garantia. Como que você monitora isso, né? Como é que é esse processo? Como que eu deveria ter funcionando para não ter nenhuma surpresa nesse Sim, é importante ter sistemas, né, que te tragam essas informações rapidamente. São decisões que precisam ser rapidamente tomadas, né? Então a ação ela precisa ser
rápida, porque a deterioração do crédito ela acontece também de uma forma muito veloz. E muitas vezes, quando alguém está perdendo a capacidade de pagamento, ela está perdendo em vários lugares ao mesmo tempo. Então, ser o primeiro a ter essa conversa com o cliente ajuda bastante. Mas esse monitoramento, ele tem que acontecer através de sistemas que te tragam as informações, né, já processadas. Então, nós muitas vezes ajudamos também o cliente a criar dashboards e relatórios específicos que permitam ele tomar decisões e agir rapidamente, né? Isso é fundamental nesse processo para ter um bom resultado. Tá, então sobre a ótica do processo dele, olhar internamente como é que ele está se comportando, se tem algum indício que ele vai ter problema de pagar, e olhar para fora para ver também se ele tem algum indício de atraso junto com algum outro player para ser um dos mais rápidos Exatamente. a reagir, né? Exatamente. E aí você falou que isso você faz com dashboard. Você tem como fazer esse tipo de avaliação com as informações internas, né? Então, capturando, você começa a ver o atraso, por exemplo, 1, 2, 5, 10 dias. E aí tem as réguas, né, de cobrança que você pode definir, uma mensagem depois de 5 dias por SMS, a pessoa não respondeu, você manda um e-mail ou tenta um contato telefônico e assim sucessivamente. O importante é que sejam rodadas aí relativamente curtas, né, para conseguir atingir esse cliente e obter aí a melhor negociação possível, dado esse cenário que a gente está comentando. E no caso do modelo, como é que você acompanha se está funcionando ou não? Testando, né, o modelo periodicamente, então o teste dessas variáveis, a validação. Bom, primeiro construir o modelo, né, se a gente pensar aqui numa jornada, nós estamos falando num primeiro momento de construção do modelo, depois uma jornada de validação desse modelo, aprovação desse modelo e, por último, o monitoramento da performance desse modelo. O que a gente quer dizer? Se você tem uma probabilidade de default de 2%, 3% da sua carteira ativa e você começa a enxergar um descolamento entre o que está ocorrendo na prática, efetivamente, através de testes, né? Talvez esse modelo precise ser calibrado de alguma forma, ou você precisa de mais de um modelo ali atuando em segmentos diferentes, né? Você pode ter distorções aqui. Então, esse acompanhamento é bastante importante, de novo, né? E quanto mais rápido for essa avaliação, melhor serão os resultados. Falando também um pouco aqui de governança, ter esses temas todos dentro de uma pauta, naquele comitê que a gente falou inicialmente de avaliação, né, é super importante. São decisões aqui que precisam ser tomadas de forma colegiada, né, pelos executivos, como a gente falou, se nós estamos falando de uma empresa, é um CEO, um CFO, um diretor comercial, pessoas aí do negócio e da estratégia, quem cuida da estratégia financeira, para que se avalie essas calibragens, porque elas vão definir a oferta que será, o formato da oferta de crédito que será feita para o cliente, né? Tá, então você está falando aqui, quando você falou dos modelos, pelo menos eu capturei aqui duas abordagens, né? Eu lançar um modelo novo e comparar como que os dois modelos estão fazendo, né? Então clientes que são aprovados por um versus clientes que são aprovados por outro, para ver como que performa, né? Tipo, rodar primeiro para uma subparte da população. Exatamente. E depois ir expandindo. Eu entendi também, ou então olhar o formato das curvas para ver se as curvas dos meses mais recentes estão melhores ou piores, né, do que os dos meses anteriores, né? Perfeito. A gente tem um marco importante nessa avaliação que é 90 dias, né, dessa operação. Então, atrasos aqui superiores a
a 90 dias, normalmente são operações que já têm um perfil de default, né? Entre 30 e 90 dias é onde você tem aí uma possibilidade de sucesso nessa cobrança, nessa estratégia de avaliação aí muito mais efetiva. Depois disso, normalmente muda de mão a cobrança. Exatamente, né? Exatamente. Aí você já vai para uma negociação muito mais em função das garantias, enfim, né? A gente já vai para um perfil de um default muito provável. E você desenvolve um modelo também? Nós fazemos modelos, podemos ajudar os clientes no desenvolvimento de modelos, né, com essas características que a gente está comentando aqui, e podemos ajudá-lo nessa jornada, né, de monitoramento, que é super importante aí para que os resultados efetivamente sejam colhidos aí pela organização. E aí você consegue explicar para a gente como é que desenvolve um modelo? Eu até sei desenvolver um modelo, mas eu tenho dificuldade em explicar aqui o passo a passo. Vamos ver se o Fernando aqui vai dar uma luz aqui no processo, né? São modelos aí que têm uma certa complexidade quando nós comparamos com outras rotinas financeiras usuais, por levar em consideração probabilidades, são modelos probabilísticos aqui que nós estamos falando, e portanto envolvem econometria, estatística, e envolve alguns softwares um pouco mais sofisticados, né? Que às vezes a área financeira não está tão bem acostumada. Então, muitas vezes o que nós fazemos, nós pegamos o histórico, né, de operações daquela empresa, numa janela aí de 1, 2, 3, 5 anos, começamos a fazer essa avaliação da performance dela, as operações que deram certo, separamos as operações boas das operações que começaram a apresentar default, né, algum tipo de atraso ou até mesmo default, e aí nós classificamos de acordo com essas características que nós fomos falando. Separamos, vemos se nós temos grupos homogêneos aqui de operações, ou seja, operações com características similares, vamos colocando e vamos testando cada um desses grupos em função da probabilidade de cada um deles gerar um atraso ou um default. Então, ter um bom histórico ajuda muito. Caso contrário, a gente vai ter que usar alguns parâmetros de mercado mais generalistas, né? E pode ser que você tenha algum tipo de distorção com a realidade da sua empresa especificamente. Mas pode ser uma alternativa até que você tenha um histórico adequado aí para poder ter modelos com variáveis próprias, específicas. Mas, de maneira geral, é um pouco isso, entender a carteira, o comportamento dessa carteira, separar em grupos aí com características semelhantes, né? E gerar, dado esses modelos probabilísticos que já tem aí uma aceitação de mercado razoável. E depois, uma vez que o modelo está de pé, como nós comentamos, né, rodar backtestings, testes aí de aderência, né, desses modelos, e monitorar a performance deles ao longo do tempo. Não, perfeito. Acho que a gente cobriu. Faltou alguma coisa aqui no processo de crédito ou não, né? Esses são os pontos mais relevantes. Né? Aqui dissecando aqui crédito. Então, já que a gente passou aqui pelo beabá, né? Então agora vamos pegar aqui, olhar para frente, né? Claro. Como é que você vê a questão aqui do Pix parcelado? Você acha que ele impacta a indústria de crédito? Com a sua percepção? E também traça um paralelo com fraude, né? Porque o Pix normal abriu algumas brechas, né? Como é que você vê esse aspecto? Não, sem dúvida. O Pix é fantástico, ele traz uma experiência para o usuário
fantástica, né? A agilidade, o fato de ser instantâneo, a facilidade com que você consegue executar uma operação, uma transação financeira através do Pix é realmente fascinante. Porém, essa velocidade ela acaba deixando o sistema como um todo com algumas fragilidades. Então, a gente percebe aí cada vez mais fraudadores se aproveitando dessa oportunidade de se passar por outras pessoas e realizar operações de Pix, ou inventarem simplesmente usuários que não existem, né, para geração de operações de Pix. Então, aquelas camadas que a gente falou de validações, tanto na entrada do cliente através do QIC, quanto da jornada dele, é fundamental. E, particularmente, a compreensão do comportamento de compra do cliente através de modelos aí, que estão se tornando cada vez mais sofisticados, mais usuais, permitem ter uma certeza maior de como separar, né, o que é o fraudador e o que é o bom cliente. Isso significa dizer o quê? Se um cliente tem um perfil de compra usual numa determinada faixa de valores e, de repente, ele faz uma compra de um valor muito fora, né, do padrão dele num site internacional, poxa, isso pode ser uma bandeira vermelha aqui, né? Vou aprovar ou não vou aprovar essa operação? São perguntas que são perguntas que têm que ser feitas e respondidas também de forma instantânea, né, em velocidade aí, tempo real, dado a forma como o Pix, a experiência que o Pix te permite, né? E quando a gente leva isso pro Pix parcelado, a gente muitas vezes tem tickets maiores ali sendo transacionados, né? E são operações que serão parcelados e o risco de crédito é da instituição que está aprovando aquela operação, mas ela tem que ser encarada ou cuidada da mesma forma que uma operação de crédito normal. Ela tem que passar pelos mesmos ritos, com a diferença que a velocidade de tomada de decisão ali, ela tem que ocorrer de forma instantânea, né? Então, eu penso que é um desafio, mas é um produto que tem um potencial enorme, mas ela traz um desafio adicional aí para o sistema financeiro como um todo. E assim, como é que você pode prevenir fraude nas operações de Pix e depois com Pix parcelado? O que você recomenda aqui de solução? O que você tem feito? O que nós percebemos são essas camadas de avaliações biométricas, né? Que, como nós falamos, pedir ali a digital, o Face ID, né? Exatamente, segunda camada de autenticação através de validação de um token, e nós, como usuários, precisamos ter um pouco dessa paciência, né, com a instituição financeira que está ali, pode parecer uma falta de atenção, né, à experiência que o cliente quer ter naquele momento, mas ao mesmo tempo a gente tem que ter em mente que as fraudes elas estão acontecendo de forma tão intensa e tão massificada que esse tipo de mecanismo se faz necessário. Pelo menos no momento é o melhor que a sociedade consegue aportar aqui, né, em termos de segurança. Então, e como eu falei, conhecer o comportamento de compra do cliente. Se ele começa a fazer Pix, seja o Pix normal como o parcelado, de compras que estão muito fora do padrão dele, tanto em termos de valores quanto em sites ou em locais, né? Aquele usuário está fazendo uma compra num estado completamente diferente de onde ele mora e a localidade que está sendo apontada ali é uma terceira. Poxa, são bandeiras vermelhas que são levantadas ali e que a instituição precisa agir para se prevenir da fraude. E tem muita engenharia social, né? Demais, exatamente. É um ponto muito curioso. Eu estava num
evento recentemente, Jorge, alguns gestores de risco de fraude comentando que às vezes o celular de uma pessoa é roubada, eles conseguem entrar, né, nesse perfil, né, através de engenharia social. Então, a gente sabe que muitas vezes as pessoas usam datas de aniversário, de casamento, ou a própria data de aniversário do filho. As pessoas, os fraudadores estão entrando na rede social daquela pessoa, e a partir de fotos, depoimentos, conseguem saber quais são essas datas, né, dos entes e daquela própria pessoa, vão tentando ali através de algumas rotinas e chegam ao celular da pessoa. Uma vez que você tem o celular da pessoa desbloqueado, você tem acesso ao e-mail dele, então até essas rotinas de validação que nós estamos falando, elas acabam perdendo a sua efetividade por conta de uma estratégia de engenharia social que quebrou uma senha super relevante, que é aquela de acesso ao celular, né? Eu vi assim, você abre uma empresa, então você recebe, o que você recebe de boleto para pagar, que não tem nada a ver com a empresa que você abriu, né? Então, às vezes, eu prefiro até não pagar, alguém te ligar, você esqueceu de pagar tal coisa, do que sair pagando todos os boletos que aparecem, que é impressionante, né? Exatamente. E nesse evento estavam comentando que também, né, que a inteligência artificial, ela é fantástica, ela traz uma série de facilidades para nós, né, tá levando a nossa sociedade para um outro patamar, mas os fraudadores também estão usando inteligência artificial. Antigamente você recebia um boleto desse com erro de português ou com um banner meio distorcido da empresa. Hoje eles jogam na inteligência artificial essas informações e sai ali uma fraude muito bem feita, muito bem estruturada. Então, cada vez mais nós acabamos tendo o contato com informações que antes de bater o olho você já sabia que era uma fraude. Agora não, elas estão mais sofisticadas em função dessas facilidades, dessas ferramentas. Outro dia eu estava vendo que o meu filho, ele ia fazer um teste de inglês, aí você tem TOEFL, tem IELTS e tal. Eu só consultei para ver qual era a diferença do que ele tinha que fazer. Aí começava a dar todas as instruções, agende agora. Aí quando você clica no agenda agora, tá meio estranho esse negócio. Tem erro de português. Pô, isso aqui não é o site de nenhum dos dois, né? E aí você vai na engenharia social aí, né? Na boa-fé, né? Muitas vezes numa boa-fé que será jogada contra você. Agora, só mudar um assunto assim, então você trabalha muito com a parte de controle, de risco, governança. Como é que você mensura o impacto de fazer um projeto desses, né? Como que você traduz isso em ROI? Ou simplesmente as pessoas implementam porque tem que implementar por causa da regulação e só, né? O que nós procuramos fazer é entender o impacto do nosso trabalho nessas avaliações de crédito. Então, a tendência natural é que a provisão de perda ela se reduza, né? Mas como a gente comentou, quando a gente tem uma questão relacionada ao negócio, é importante avaliar que impacta o negócio, entender como está sendo também o comportamento em relação ao aumento de vendas. Como a gente estava falando, muitas vezes a empresa opta por ser extremamente conservadora, e fazendo alguns ajustes aqui no modelo, você permite aumentar a receita também, né, com esse tipo de metodologia que nós estamos discutindo aqui. Então, o ROI ele acaba vindo em função de uma melhoria da qualidade da receita e de uma redução de perdas aí, seja fraude, né, seja inadimplência. Tá, então no caso de crédito, o impacto você codificou diretamente o que você está gerando de aumento de carteira e manutenção, redução da qualidade da carteira, né? E para outros processos, como é que você mede?
a gente pode ter aqui outros riscos aqui também associados, né? A gente não pode deixar de levar em consideração, por exemplo, risco de imagem, risco de reputação. Embora ele não seja diretamente impactado ali em termos de ROI, hoje o que a gente está vendo é uma exposição muito grande das empresas que acabam sendo ou vítimas ou coniventes com operações aí suspeitas, digamos assim, né? Então, muitas vezes o que a gente tem visto são executivos nos procurando justamente para protegerem a sua reputação, protegerem a imagem daquela instituição. Como você mesmo comentou no começo, né? A gente está indo para um nível de sofisticação aí das fraudes e dessa mecânica toda que a gente está falando, que é só uma questão de tempo até uma empresa ou uma instituição ser vítima. Porém, se você tem ali bons controles, você consegue identificar essas operações rapidamente e mesmo que por alguma razão passe, se você tem bons controles, você tem conhece o seu cliente muito bem feito, você tem aí alguns mecanismos robustos, né? Você consegue mostrar para os órgãos aí controladores que você tem uma estrutura de governança robusta, isso é fundamental para a sua própria defesa naquela argumentação. Tá. E assim, isso pode destruir uma fintech, né? Com certeza. Nós temos visto isso aí ocorrendo a partir das últimas operações aí da Polícia Federal. Nós vimos o envolvimento, né, de algumas fintechs, bancos o maior ativo de uma instituição financeira, você sabe, a sua reputação é a confiança que os clientes depositam naquela instituição. Uma vez que essa confiança é abalada, é difícil levantar, isso tem um custo muito alto, né, de retomada. Muito bom, muito bom. Mudando um pouco de assunto, né? Você tem uma experiência aí de quase 2 décadas em Big Four, né? Sim. Depois você saiu e foi montar seu próprio negócio. O que mudou, né? Quando você sai de uma Big Four e você vai empreender por conta própria, sócio com seus sócios, né? Da consultoria e tudo mais. Sim, sim. É uma visão diferente, né? Quando nós estamos numa grande organização, existem muitas pessoas para ajudar em diversos desafios ali, né? Os grandes desafios são segmentados e compartilhados com muitas áreas de suporte. Quando você atua numa instituição aí em desenvolvimento, em crescimento, os donos eles têm que participar muito mais ativamente de todo o processo, de todas as análises. É mais intenso, né? É uma relação mais visceral com o negócio, mas muito mais interessante, muito mais energizante, né? A motivação realmente é muito maior. Fazer parte diretamente, né, dos desafios de um negócio no dia a dia é algo que realmente é muito interessante. E na sua carreira, qual foi a virada? Assim, né? Que momento você teve uma virada de carreira, algum marco, né? E se você voltasse no tempo e pudesse falar com o Fernando Caritá daquela data, o que você daria de dica aí para ele? Eu considero essa mudança da atuação numa grande instituição internacional para uma empresa em crescimento, né? A MCS é uma empresa já bem estruturada, nós somos 400 pessoas, quase 20 sócios mais ou menos, mas com um potencial de crescimento aí enorme, né? Por ser uma empresa nacional, o que se
cresceu e se construiu nos últimos anos é algo realmente muito bacana, muito interessante. A ideia é continuar nessa atuada, né? Mas, como eu falei, a mudança de mindset de atuar numa grande empresa para uma empresa que está passando por uma jornada de crescimento e desenvolvimento é muito grande, é muito diferente. A responsabilidade é muito maior. Eu acho que a satisfação é muito maior, mas o desafio e a responsabilidade ela é muito maior também. E se você voltasse no tempo e fosse dar uma dica para o Fernando lá atrás, o que você daria? Eu diria que não sei se por perfil ou vocação, eu sempre fui um cara, Jorge, de entrar tecnicamente de cabeça nos temas que eu estava envolvido, né? O que me dá muita segurança de ter certeza daquilo que eu estou falando, mas a gente sabe que hoje, né, com mais experiência, que o desenvolvimento das capacitações emocionais são super importantes e talvez eu teria trabalhado algumas dessas capacitações com mais profundidade, mais cedo também, além das questões técnicas. Especialmente quando a gente começa a ter desafios da família crescendo e os desafios junto ali com a carreira, eu diria que muitas vezes precisa ter calma, precisa ter muita resiliência, precisa ter jogo de cintura para lidar com algumas situações que são desafiadoras, mas fazem parte desse amadurecimento, né? Eu teria trabalhado com mais profundidade essas questões, talvez com mais antecedência na minha carreira. Mas faz parte do amadurecimento, né? do profissional. A gente está aprendendo todos os dias e o importante é identificar as questões e trabalhar, né, com elas. Oh, que legal. Eu sempre trago, né, um livro aqui de presente para os convidados. Eu trouxe aqui o guia do executivo demitido, Perfeito. que ele conta uma jornada similar, assim, né? Também uma jornada de 10 anos atrás, né? Exatamente quando eu saio do mundo corporativo, começo a empreender, né? Monto startups, vou para o mundo das startups, depois volto para o mundo de crédito, mas esse aqui foi o ponto de virada, né? Agradeço, muito obrigado. Certamente vou ler, vou devorá-lo em um final de semana, provavelmente. Muito obrigado. Nada. E aí, só para a gente ir fechando aqui, quem precisar te procurar, como é que te encontra? No LinkedIn eu estou como Fernando Caritá, C-A-R-T-A com acento, né, no último A. Meus contatos eu deixo com você aí para serem divulgados, telefone, e-mail, mas eu respondo normalmente bem rápido aí a mensagens por redes sociais ou telefone, e-mail. Tô à disposição. Muito bom. E aí, para vocês que estão pensando aqui em ter um braço financeiro, né? O braço financeiro pode ser simplesmente financiar as vendas do seu produto, não precisa de dar crédito, mas você começar a jogar com isso. Ou melhor, se você financia as vendas do seu produto e você não tem uma visão de crédito, né? Pega esse aqui vale ouro, né? O que a gente viu aqui, a gente passou pelos passos, né, de você montar uma operação de crédito, aonde dá problema, como é que você monta, né? Compartilha com quem você acha que faz sentido, né? E segue a gente aqui no canal. Fernando, muito obrigado, cara. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, Jorge.